Muito boa tarde, estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui no meu escritório, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então vim aqui hoje para conversarmos de forma bem coloquial sobre o poder da autossuperação, motivados pela crise que vem afetando aí as populações mundiais, sobre essa pandemia. Eu gostaria de passar alguma experiência, porque há 20 anos eu trabalho com essa linha de pesquisa sobre condutas típicas e transtornos mentais. E sendo profissional dessa área de promoção de saúde mental, certamente que eu estou muito preocupado, né, com os dados estatísticos que nos são fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, que é a mesma organização científica que praticamente recomendou, mas decretou e os governos aceitaram que a população ameaçada de morte, que a população cumpra aqui uma quarentena de 40 dias de isolamento social. E eu sei, em função das minhas pesquisas, das implicações psiquiátricas e comportamentais sobre esse isolamento. Então, eu diria assim que é muito oportuno eu compartilhar dos meus estudos, das minhas experiências profissionais com vocês, nesse momento de tensão, de apreensão, nesse momento de pânico, né? Não apenas no Brasil, mas também entre outros países de primeiro mundo, os países da Ásia, da África e os países da América Latina, da América do Sul. E então, como eu faço pesquisa nessa área, eu também tenho um filho, o Bruno, meu filho, ele é doutor em saúde coletiva e ele fez pesquisas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E certamente que eles também ainda têm a mesma preocupação que eu tenho. Então, em função dessas minhas pesquisas, terminei que eu publiquei 3 obras. Estou aqui com a primeira obra, que fala sobre os transtornos mentais e cura interior, em que a gente oferece aqui fundamentos da fé, como também como instrumental eu diria assim, de tratamento, né? Eu tenho o outro livro sobre as habilidades para viver, né? Que isso é produto aqui de uma pesquisa que eu fiz quando eu concluí o curso de pós-doutoramento aqui na Universidade Católica de Petrópolis. E ainda tenho o livro de Programa de Ações Integradas de Enfrentamento contra a Depressão, Drogas e Suicídios, já falando sobre as implicações desses problemas que afetam a saúde coletiva. Então, a ciência também acompanha essa situação no mundo, nessa situação de crise na área de saúde, que termina por afetando a economia das nações. Como eu venho trabalhando com isso há muitos anos na universidade, então a gente sabe que os profissionais da saúde mental também estão preocupados com a situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu posso dizer para vocês que temos aqui no Brasil uma população, segundo o IBGE, de 210 milhões de habitantes. Por que da nossa preocupação? Porque dessa população de 210 milhões, 14 milhões são pessoas que estão desempregadas, né? 15 milhões vivem da economia informal, são pessoas que não têm emprego e têm que cuidar do seu próprio sustento, né? Muitos desses trabalhos estão na rua.
15 milhões, segundo dados do IBGE, são pessoas desempregadas, mas são pessoas endividadas em função do desemprego, né? Aí o que me preocupa, que olhando aqui os dados da Organização Mundial de Saúde sobre o Brasil, nessa população de 210 milhões de habitantes, segundo a OMS, 15 milhões sofrem de algum tipo de transtorno mental. E na minha pesquisa, para elaborar esse programa de enfrentamento, verifiquei então que é um viés, numa lógica os primeiros transtornos decorre do transtorno da ansiedade generalizada. E daí é uma sequência lógica do TAG, do transtorno da ansiedade generalizada, das pessoas que vão ficando, consequentemente, deprimidas. E dessa depressão, muitos, no desespero, né, vão recorrer às drogas. E hoje temos no Brasil, comprovadamente, mais de 8 milhões de brasileiros que estão na área correndo risco de suicídio. Então, alto índice de suicídio nos nossos dias. Então, os efeitos dessa pandemia certamente vai envolver essas pessoas que estão na área de risco, dessas pessoas que já sofrem da depressão, né? Das pessoas que já são dependentes químicas, dessas pessoas que estão vulneráveis em função dessa vulnerabilidade social, em função do desemprego, em função da crise econômica. E, com certeza, esse isolamento social vai produzir mais desespero, né? Mais pânico no meio dessa população. Então, os profissionais da saúde, eu digo assim de um modo específico, quem promove a saúde mental, vou dar um exemplo aqui, Gestalt terapia, ela tem soluções em que o indivíduo, para sair desses quadros dos transtornos mentais, elas têm que olhar para o todo, para o contexto do que elas têm em mãos, famílias, são pais de família, né? São pessoas profissionais liberais, são pessoas que têm determinadas potencialidades e que, mesmo em função dessa crise passageira, elas continuam com o seu protagonismo, né? Elas continuam com coisas de potencialidade que estão inseridas na sua cidadania, naquilo que elas adquiriram ao longo dos anos, principalmente seus familiares. A terapia cognitiva comportamental, ela considera assim, o que vem dessa parte mais comportamental estão ligados às preocupações, à angústia, ao medo, à insegurança, né? Esses comportamentos depressivos, o aniquilamento pessoal. E, em contrapartida, a terapia cognitiva, ela se firma, dando à pessoa um raciocínio lógico dela desenvolver potencialidades inerentes da sua natureza e dela ter criatividade para superar a crise, né? Para transcender essas questões comportamentais que levam à dependência química, às drogas, que levam a esses transtornos mentais, da depressão, da angústia. Então, hoje, os profissionais trabalham muito com esses métodos e técnicas psicoterápicas. Vou dar um exemplo aqui dos psicanalistas, né? Que, como eu, trabalha muito para identificar no inconsciente todos os recalques, todo sentimento de revolta, tudo aquilo que trava a mente, tudo aquilo que cria traumas. E o recalque é alguma frustração que ficou arbitrariamente no inconsciente.
Então, o trabalho dos psicanalistas é de fazer uma espécie de estrutura, de fazer um mergulho no inconsciente para identificar esses elementos, né, que significam é, é, peças recalcadas e que trazem transtornos mentais. Mas eu encontro muito mais suporte nas minhas linhas de pesquisa sobre a psicoterapia fenomenológica existencial. Aí temos alguns pesquisadores, alguns que são até teólogos. Vou citar exemplo aqui do Carl Roger, né, que é teólogo, mas é um grande educador. Então ele nos aconselha, de certo que você ouvindo essa exposição, você vai tirando algumas conclusões para você não entrar em crise, não entrar em pânico, não adoecer da mente. Então Roger, ele fala que as pessoas inteligentes, elas se enveredam por um processo de tornar-se pessoa. E ele, dentro dos seus conceitos, ele fala da congruência, que é aquele estado, essa tendência de normalidade, né? Essa tendência de mais coerência, de mais raciocínio lógico, e que devemos colocar em prática nesse momento de conflitos e de ameaças. Indo um pouco em frente dessa psicoterapia fenomenológica existencial, que fala sobre a crise da existência em qualquer momento da vida, eu vou encontrar os pensamentos do Abraham Maslow, que eu gosto muito dele, né? Ele é autor da teoria de motivações, focado nas potencialidades, e para isso ele coloca numa pirâmide. A base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas, né? A fome, a sede, a fome, a sede, o sexo. Mas eu digo assim, lá em cima, o que prevalece é a nossa autoestima, a maneira de nós trabalharmos, ou seja, de nós gostarmos de nós mesmos. Na medida em que nós gostamos de nós mesmos, nós nos cuidamos. Nós tomamos medidas preventivas para nós superarmos toda e qualquer contingência que venha do meio ambiental em que nós vivemos, como as doenças, como situações de relacionamento, como momentos de fraqueza, né? Mas nessa pirâmide, ele considera assim, né, que nós temos uma tendência de autoatualização. Então, eu diria assim que essas citações que estão inseridas nos meus estudos, eles falam daqueles que concluíram o estudo, que fizeram pesquisas e que hoje mantêm relação de ajuda profissional a pessoas que vivem situações extremas, eu diria assim, como nos dias em que nós vivemos, que traz uma série de implicações nas nossas emoções e que pode, né, afetar a nossa saúde mental. Dessa linha de pesquisa das psicoterapias fenomenológicas existenciais, eu vou encontrar aqui um grande pesquisador que eu gosto muito, que é o Allport, Gordon Allport, que é um norte-americano. E ele pensa assim, né, que quando nós, em meio à crise, em meio a esses fatores que procuram desestabilizar a nossa harmonia interior, ele diz que é o melhor momento de nós adquirirmos maturidade. E é um momento assim que, mesmo no deserto, mesmo nas cavernas da vida, nós podemos delinear e definir uma filosofia unificadora de vida. E eu digo, a gente cresce na diversidade, né? Nós crescemos e maturamos em meio às adversidades e ao sofrimento. De forma que eu, evidentemente, como teólogo, como pastor, evidentemente que quero relacionar fé e ciência trabalhando juntos. E eu consigo, eu não sei outros colegas que são líderes religiosos, mas eu consigo, através das minhas pesquisas, eu consigo relacionar
paralelamente, em similaridade, fé e ciência. Fé e ciência. Agora eu sei que falo para você que está aí do outro lado, né, que está me ouvindo, e eu creio que isso vai lhe trazer muita segurança, né? Porque não, eu diria assim, não penso como Freud, né, que fazia críticas aos religiosos da sua época, que falava sobre alienação, né? Não entro nessa, né? Porque eu consigo relacionar a fé com a ciência na medida em que eu encontro na fé elementos de componentes cognitivos motivacionais. Eu diria assim que são ferramentas poderosíssimas para a prática educativa, para os processos pedagógicos educacionais e também para as práticas de aconselhamento, de orientação e práticas clínicas, que qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra ou psicanalista trabalha isso, porque nenhuma abordagem, nenhum enfoque de psicoterapia, ele abre mão dessas duas variáveis. As variáveis são instrumento de pesquisa, aquilo que nós mensuramos, aquilo que nós mediamos, aquilo que se trabalha, né, em vários aspectos, sobre todos os ângulos. Eu digo a motivação e a cognição. Eu diria, em primeiro lugar, a motivação e depois a motivação, que ambas estão juntas. Então, aquilo que é de mais significativo nessas horas, para nós encontrarmos uma saída racional, é pela fé. Então, vale a pena você que é membro de uma igreja, você que ora, você que lê a Bíblia como palavra de Deus, você que está em jejum, certamente está em jejum agora, né? Então, isso tem respostas científicas, tem sim. Isso não é alienação. Isso promove saúde, saúde mental, saúde física e nos dá resposta para aquilo que a ciência não tem, né? Então, nós temos para você hoje Filipenses 4,13. Isso vem de uma carta do apóstolo Paulo, que também era filósofo, e ele fala nesse contexto de motivação, Filipenses 4,13, né? Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem é aquele que lhe fortalece? Aquele que passou por esse mundo, que viveu 33 anos, aquele que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu o diabo, né? Que venceu a morte e que venceu o inferno. Então, eu creio nisso, né? Então, ele é a tua referência. O Senhor Jesus é a tua referência, é a nossa referência, né? Eu prefiro me guiar nele do que em Karl Marx, do que, em qualquer outra pessoa, porque é o nome que está acima de todos os nomes. E não me envergonho disso, de vir a público dizer, né, que a fé é instrumento científico, a fé é ferramenta, nós temos referência, aquele que por aqui passou e venceu. Se ele venceu, tudo que ele conquistou na cruz é a nossa herança, é o nosso direito, né? Que são decretos que ele estabeleceu para nós superarmos toda e qualquer contingência que é no mundo, seja, fome, seja peste, seja pandemia, seja lá o que for, seja perseguição. Então, o apóstolo Paulo viveu isso, e o apóstolo Paulo não era bobo, era um intelectual, né, da sua época. E ele disse, em vista disso, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, está lá Filipenses 4,13, está lá também, né, Jesus falando que a nossa referência, o nosso Messias prometido, Lucas capítulo 10, verso 19, e ele fala uma coisa muito terapêutica, muito propício para esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de isolamento, de solidão, de angústia, de medo.
E ele mesmo sendo nosso mestre, a nossa referência por excelência, está lá em Lucas 10:19. Ele falou para nós, que somos seus discípulos. Ele diz: eis que vos dou poder para pisardes em serpentes, em escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando ele fala de serpente, de escorpiões, ele fala de enfermidades, ele fala dos ataques viróticos, ele fala aqui da situação que nós vivemos, das contingências negativas em todo o contexto social, político, econômico, né? E uma outra palavra que vem do Antigo Testamento vem de Davi, o rei Davi. Davi não era paranoico. Ele tem, né, seus momentos, vemos lá no livro de Salmos, mas ele era um homem realmente perseguido, né? Mas muito marcado pelo inimigo, querendo lhe destruir a todo momento. E lá no Salmo 91, que é o nosso salmo preferido, né? Que fala da nossa defesa, do nosso livramento, está lá Salmo 91, verso 7 e verso 9. Diz assim o salmista, né, que era o rei Davi: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A previsão aqui dessa pandemia de ceifar milhares de vidas, como está ocorrendo, já ocorreu na China, na Itália, né, continua dobrando o número de mortos, e como acontece agora, nesses dias, nos Estados Unidos, que se transformou no epicentro de mortandade. Então é hora de nós, nesse dia de jejum e oração, de nós tomarmos posse dessa promessa que não é simplesmente uma promessa, mas é decreto de Yeshua, aquele que venceu, aquele que conquistou na cruz, porque aqui diz: tu não serás atingido. Então quero que você, pela fé, que essa ferramenta científica, possa afirmar, fé é uma ferramenta científica. Então tome posse desse potencial que você tem, a sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu falo aqui como Abraham Maslow, né? Uma das principais potencialidades que nós temos é a nossa fé. Disso eu não me envergonho. Disso eu afirmo aqui de cadeira, né? Olhando para você nesse final de tarde, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E falo aqui como um canto de vitória, sabe? Um canto de vitória, porque isso vai passar. Toda crise passa. E isso não se compara com o que Deus prometeu para nós, com a glória que há de vir sobre nós depois. Eu vou chamar isso de tempestade, né? Porque é uma nuvem que passa. E Salmo 28, 7. Eu queria que você repetisse comigo nessa tarde: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Quero concluir, essa é uma reflexão, né? Mais uma base de natureza acadêmica, científica. Eu não vou dizer nem religiosa, né? Porque eu acho que a religião está muito comprometida. Mas é um instrumento espiritual poderosíssimo para você que está aí do outro lado. Quem vos fala aqui é um pastor, né, que trabalha há mais de 20 anos, mais de 25 anos, fazendo pesquisa ligados ao CNPq, nessa área de condutas típicas e transtornos mentais. E dizer para você, como palavra final, né, está lá Paulo, nosso filósofo, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Então aqui anotei e termino com essa palavra rema, aquela palavra inspirada que sai do coração de
Jeová, do coração de Yeshua, do coração do Pai, do coração do seu Espírito que em nós habita, que nos defende, que nos dá livramento, que nos alimenta, que nos dá direção de vida, o Espírito Santo. 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Que Deus te abençoe. Você tem um valor incomensurável, você não se consegue mensurar. O mundo não consegue mensurar o valor e o potencial que há na tua vida. Fica firme, fica forte. Creia e tome posse de todas as potencialidades, para que a partir dessa reflexão você possa trabalhar o teu protagonismo. Você é o Senhor da tua história. Você é o Senhor da tua história. E nele, em Yeshua, que venceu, você também vencerá, porque você é herdeiro, nós somos herdeiros dele. Que nada, olha, absolutamente nada nos separa do amor dele, do amor que há em Cristo Jesus. Nem a morte, nem principadas, nem tempestade, nem potestade, nada, nem doença, nem enfermidades, nem pandemia, seja lá o que for. Nada nos separa dessa fé, dessa convicção plena de que nós somos nação eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido, e você faz parte dessa geração que muito me orgulha, muito me orgulha. Então, a partir de hoje, levante sua bandeira, tome posse dessa ferramenta poderosíssima que há em você, que é a sua fé em Cristo Jesus. Shalom Adonai. Grande abraço no amor de Jesus.